Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui conosco, e também os conectados pelas redes sociais, que Jesus a todos sempre nos abençoe. Prossigamos com o nosso abençoado estudo bíblico de todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Hoje, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Tema: condições para o discipulado. E este mesmo tema encontramos em Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. Convido-os à leitura e às reflexões. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Almas queridas, o tema já mencionado, condições para o discipulado, para alcançarmos a condição de discípulos do Mestre. E isto nos leva a fazer uma distinção, ou algumas distinções. Uma coisa é esporadicamente, eventualmente, alguém dirigir-se a um templo religioso. Uma coisa é alguém tornar-se frequentador relativamente assíduo e constante de algum templo de uma determinada denominação religiosa. Uma coisa é a adesão labial,
a frequência ao culto, a obediência à ritualística exterior. São práticas iniciais, respeitáveis, quanto sinceras. Outra coisa, porém, é tornar-se discípulo de Jesus. A palavra discípulo quer dizer seguidor. Uma coisa é dirigirmos-nos a este ou aquele templo, o que não implica, em princípio, que esta pessoa esteja já na condição de seguidor do Mestre. Há muitos que frequentam os templos e não são discípulos do Senhor. E há os que não estão nos templos e são discípulos do Mestre. Neste texto, vemos que Jesus nos apresenta algumas condições para o candidato ao discipulado. E, lendo-se atentamente, nós podemos dividir o texto em 3 partes bem distintas, que nos traçam as condições necessárias para o discipulado e que, ao mesmo tempo, nos revelam as deficiências de certos candidatos a seguidores do Mestre. Vamos por partes. Versículos 57 e 58. Uma pessoa se aproxima de Jesus e lhe diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus diz a esta pessoa: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que a intenção desta pessoa, oferecendo-se unilateralmente para seguir Jesus, estava sendo sincera? Ou será, como acontece ainda hoje, que esta pessoa estava com a intenção de extrair vantagens, benefícios, nem sempre éticos, de sua proximidade com Jesus? Nem sempre a nossa proximidade física revela proximidade espiritual, afetiva. A nossa proximidade física nem sempre é verdadeira e pode maquiar, ocultar segundas, terceiras intenções. Talvez por isto não estamos julgando, não estamos tirando conclusões apressadas, mas estamos nos permitindo o estudo. Por esta razão, talvez, Jesus diz para ele: você quer me seguir, mas fique sabendo, em linguagem nossa, que eu não tenho nada. Não sou rico,
não tenho título acadêmico, não sou príncipe, não sou rei, não tenho poder terreno, eu sou pobre e o meu trabalho estará voltado para todos, indistintamente, mas especialmente para os mais carentes. Você está disposto a renunciar às vantagens humanas imediatas? Você está disposto a não buscar extrair benefícios que não sejam éticos, nobres, bons em seu favor? Porque muitas vezes, e nós encontramos isto ainda hoje, nesta teologia que propõe a riqueza, aproximar-se do mestre com o intuito de ganhar dinheiro, de ter conforto excessivo, de amealhar fortunas. Então, a primeira condição que encontramos nos versículos 57 e 58 é esta: desapego a tudo o que é de ordem material, observando que desapegar-se não é condenar-se à miséria, à mendicância, à pobreza extrema. Desapegar-se é diferente de não ter, porque aos que não têm e são apegados, são ciumentos, invejosos, rixentos, discutidores, e aos que possuem grandes patrimônios, mas que não vivem em função deles, que colocam suas riquezas a serviço mesmo da causa cristã, da causa do Evangelho. Aqui, Jesus não está impondo a pobreza, a miséria, como condição para ser seu discípulo. Jesus está dizendo que precisamos colocar o amor pela humanidade, o amor pela causa do Evangelho, acima do amor que porventura tenhamos no patrimônio amoedado financeiro. E não se tem notícia aqui sobre se esta pessoa seguiu ou não Jesus. É possível que tenha seguido o mestre, é possível que não. Versículos 59 e 60. E como referência bibliográfica, menciono para os versículos 59 e 60, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8, Estranha Moral, e o livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico, capítulo 143, Acorda e Ajuda. Aqui não é a pessoa que se oferece para seguir Jesus. É Jesus quem convida a alguém. Mas vejamos que esta pessoa que foi convidada também ofereceu obstáculo, ofereceu resistência. Ela não estava totalmente pronta, disponível, disposta a seguir imediatamente Jesus. E quais eram os obstáculos que esta pessoa enfrentava? Nós vamos mencionar.
E disse a outro, versículos 59 e 60, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O pai deste candidato a discípulo tinha morrido naquelas horas, estava morto, e a intenção deste filho era enterrar o corpo de seu pai? Não, porque fosse esta a situação, Jesus não teria criado oposição alguma, não teria feito nenhuma advertência a este filho carinhoso, caridoso, que tinha agora o compromisso de sepultar o cadáver de seu pai falecido. Jesus, de forma alguma, se oporia a esse gesto, que é um gesto nobre, necessário. Jesus aqui está chamando a atenção deste candidato não para um cadáver, mas para as coisas mortas, às quais ainda nos prendemos. Seguir Jesus é desafiador. Por isto, a condição de discípulo não é para todos ao mesmo tempo. Hoje, alguns estão se colocando em condições de seguir o Mestre. Outros terão se colocado ontem, antes de ontem, mas outros somente depois, outros muito depois de nós, é que se apresentarão em condições de efetivamente seguir o Mestre. Mas quando nós nos dispusermos a seguir Jesus, precisaremos deixar não a condição de cadáver, mas a condição de mortos, que somos muitos. Os mortos na ilusão, os mortos nas fantasias, os mortos presos às tradições, os mortos presos às convenções, mortos presos a velhos vícios, velhos hábitos, velhas manias, velhos condicionamentos. Precisaremos romper com o antigo, naquilo que o antigo não serve para a revelação do Evangelho. Dando exemplos singelos. Eu me converti à doutrina espírita faz 44 anos nesta encarnação. Eu não posso, para dar um exemplo, acender velas, seja aqui no centro espírita, seja em casa, porque o acender velas é uma prática respeitável, quando verdadeira, nos propitentes de outras crenças religiosas. Mas o espírita está informado
de que não há necessidade alguma desta prática exterior, o acender a vela, para seguir o Cristo, para dizer-se cristão e, sobretudo, espírita. Ora, eu sou espírita há 44 anos. Quando os filhos nasceram, 3 filhos, eu já era espírita. Não os levei para batizar na Igreja Católica ou em outra denominação religiosa. É uma questão de coerência, de compromisso, de respeito, de fidelidade. Então, o Evangelho é uma mensagem nova, que aproveita a essência ética nobre de Moisés, dos profetas, dos filósofos, de todos os trabalhadores que precederam o advento do Cristo. Mas o Cristo vem e apresenta uma mensagem libertadora, pacificadora, estruturadora. E nós não podemos forçar, querendo compatibilizar o velho com o novo, porque senão, na expressão popular, ficaremos com 2 pés em 2 canoas. E o discípulo do mestre precisa definir-se, fazer uma escolha, e uma escolha determinada, ainda que com isto desagrade família, a parentela, os amigos, os colegas de trabalho, a sociedade, enfim. Porque o discípulo, nesta condição, está ciente e consciente de que o seu compromisso agora é com o Cristo, é de agradar o Cristo, na fidelidade ao Evangelho. Por esta razão, precisamos então perceber o que ainda nos prende, o que ainda nos remete ao passado, que seja incompatível com a condição de seguidor do Cristo, para que possamos fazer um trabalho que seja gradual, para irmos rompendo com o antigo, para que o novo, que é o Evangelho, nos penetre efetivamente. Agora, versículos 61, 62. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Será que de fato esta pessoa só desejava mesmo despedir-se dos que estavam em casa? Havia necessidade de romper com os afetos que compunham a família menor, a parentela, para seguir o mestre? Evidente que não. Ninguém precisa abandonar cônjuge, filhos, netos, nora, genro, a parentela, para seguir Jesus. Na verdade, aqui esconde-se uma outra coisa. Aqui revela-se o quê? Esta pessoa estava preso ao passado, aos vícios do passado, a tudo aquilo que
compunha as suas ideias inatas. Os versículos 61 e 62 nos remete ao tema casa mental. A casa mental é composta na classificação, na divisão feita por André Luiz, médico espiritual, em 3 andares: subconsciente, que representa o passado, consciente, que representa o presente, e o superconsciente, que está no lobo frontal, que representa o futuro. E nós, o Cristo é presente. O Cristo é um presente que nos projeta para o porvir, para o futuro. É o novo que chegou, é o novo que está aqui, esperando por nós. É preciso, portanto, romper com o lixo que ainda trazemos no subconsciente, no porão subconsciencial. As nossas culpas, os nossos remorsos, nossa preguiça, nossa má vontade, nossa negligência, nosso pessimismo, nossa revolta, nossas mágoas, ressentimentos, nossas cóleras, impaciências, intolerâncias, nossos ódios. Então, este candidato aqui ao discipulado estava ainda muito preso ao passado. Quanto desculpismo nos candidatos ao discipulado, adiando indefinidamente a sua adesão ao Evangelho. É exatamente o que encontramos nos versículos 61 e 62. Eu que tenho já uma estrada relativamente longa percorrida, convivo com isso. O jovem não se candidata ao discipulado alegando juventude, inexperiência, imaturidade, despreparo. O idoso não se candidata ao discipulado porque agora alega enfermidade, solidão. A pessoa diz que não segue o mestre porque é solteira. Aí se casa e alega que não segue porque agora se casou, tem o cônjuge. Outro diz que seguirá o mestre quando tiver o primeiro filho, porque aí estará feliz. Aí vem o filho e não segue porque agora tem que cuidar do filho. O desempregado não segue porque está desempregado. Aí consegue emprego, não segue o mestre porque agora tem que trabalhar. André Luiz e Emmanuel, em sua obra, apresentam-nos uma lista de desculpismos por parte de muitos que adiam indefinidamente a sua entrega à causa do Evangelho. Estes que adiam escrevem mais ou menos assim, ou pensam mais ou menos assim: eu me entregarei à causa do Evangelho quando? E aí apresenta um rol de condições. Mas um rol de condições que nunca se completa, nunca fecha, e a pessoa atravessa a encarnação adiando indefinidamente. Então, uns esperam ter a casa própria para seguir o mestre, o outro não segue porque agora conseguiu a casa própria, o outro espera ter um carro
ou um carro mais novo para poder melhor servir a causa, mas aí não segue, porque não vai colocar um carro zero na causa do Cristo. Imagina eu carregar um pobre no meu carro zero, e a gente vai adiando indefinidamente o compromisso com Jesus. Então, o estudo de hoje nos mostra isso, que possamos ter a coragem de fazer uma ausculta de nós mesmos e verificarmos o que em nós ainda se constitui em óbice, em obstáculo para nos entregarmos de maneira mais intensa, mais densa à causa do Evangelho. E observem, amigos, que a todo o tempo eu conjugo o verbo sempre na primeira pessoa do plural, nós, porque as deficiências não são vossas, são nossas. As necessidades não são somente vossas, são nossas, de todos nós. Eu também enfrento obstáculos que estão dentro de mim. Não há pessoa alguma, nada fora de mim que se constitua em obstáculo intransponível. Os obstáculos intransponíveis, ou que eu julgo serem intransponíveis, são aqueles que trago dentro de mim. E nós precisamos romper com isso. E é o que Jesus nos apresenta nestas três grandes categorias de pessoas que demonstram uma certa vontade, mas não uma vontade consolidada, determinada. Querem, mas ao mesmo tempo não querem. Que sejamos do número daqueles que querem e buscam efetivamente. A vocês todos, cujos nomes vejo na tela, e outros tantos, a minha profunda gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus.